Em muitos lugares, a Igreja perderá o direito de anunciar Cristo ao mundo. O opositor prepara uma terrível investida contra a Igreja do meu Jesus. Rezai. Não vos afasteis da oração. Em muitos lugares, a Igreja perderá o direito de anunciar Cristo ao mundo. Depois que Bergoglio foi eleito líder da Igreja Católica no Vaticano, em vários países, muitas igrejas foram destruídas, e os seus sacerdotes perseguidos. O país mais perigoso do mundo para um cristão é a Coreia do Norte, comandada pelo ditador Kim Jong-un. A China, e todos os outros países ligados ao regime comunista, perseguem os membros da Igreja Católica, levando-os ao martírio. Nessa mensagem, Nossa Senhora também fala que o opositor prepara uma terrível investida contra a Igreja do meu Jesus. Ela falou isso em 2008, e, em 2017, o opositor anunciou no dia 15 de outubro de 2017, o Sínodo dos Bispos para refletir sobre o tema Novos caminhos para a Igreja, e para uma ecologia integral. O Sínodo da Amazônia, o Sínodo sobre a Sinodalidade, as encíclicas Amoris Laetitia, e Laudato Si, e o moto próprio Traditionis Custodes do Papa Francisco, são claramente uma terrível investida contra a Igreja Católica. Queridos filhos, um homem bem vestido entrará na casa de Deus, e ocupará um lugar de destaque. A ele se juntarão os inimigos de Deus, e farão grandes estragos para toda a humanidade. Este terá a aparência de um bom homem, e seduzirá a muitos. Não há dúvidas de que esse homem bem vestido, e com aparência de bom, é o Papa Francisco. Ele se juntou aos inimigos de Deus, quando nomeou para cargos importantes da Igreja, sacerdotes que são claramente contra a doutrina de Cristo, e os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Temos vários exemplos disso. Francisco nomeou o arcebispo Victor Manuel Fernandes como novo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. O bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude, que declarou publicamente que não quer converter os jovens a Cristo, vai ser elevado a cardeal, no próximo dia 30 de setembro. Francisco também convidou para o próximo sínodo, que vai acontecer em outubro, os jesuítas James Martin, um defensor dos LGBTs, na Igreja Católica. Ou seja, o opositor, se juntando aos inimigos de Deus, e estes farão grandes estragos para toda a humanidade. Quando um homem se apresentar com 3 nomes, haverá grande confusão na casa de Deus. Nossa Senhora falou isso em 2011, e, em 2013, o homem com 3 nomes, Jorge Mário Bergoglio, começou a causar grande confusão na casa de Deus, quando fez a encíclica Amoris Laetitia. Queridos filhos, um homem de grande influência se levantará contra a Igreja, e a ele se juntarão outros poderosos, que levarão a Igreja ao Calvário. Aqueles que se opõem a Cristo agirão com grande fúria. Esse homem de grande influência não se opõe às perseguições à Igreja Católica, orquestrada pelos poderosos da China, Coreia do Norte, da Nicarágua, e de tantos outros governantes, que estão agindo com grande fúria contra os membros da Igreja Católica. A força do opositor causará grandes sofrimentos para os meus pobres filhos. A Igreja será perseguida, e em muitos lugares, templos serão destruídos. Famosos santuários serão atacados, e a morte estará presente no seio da Igreja. O opositor causa grandes sofrimentos quando tenta impedir a celebração da missa tridentina, quando fecha conventos e expulsa freiras, quando permite que muitas igrejas sejam profanadas, quando coloca Jesus Cristo no mesmo nível dos pastores das outras religiões e seitas. Chegará o dia em que surgirá um homem com aparência de bom, e com sua falsa ideologia conseguirá enganar a muitos.
até mesmo consagrados, serão seduzidos. Eis o tempo da grande tribulação para a humanidade. Nossa Senhora falou isso em 2006. E, a partir de 2013, o homem com aparência de bom, e com sua falsa ideologia, está enganando a muitos, inclusive, aos consagrados. Muitos bispos e padres são seduzidos pela falsa misericórdia de Francisco. Queridos filhos, meu Jesus foi traído por um dos seus escolhidos, e entregue aos inimigos. Chegará o dia em que sua igreja será traída por um daqueles escolhidos para defendê-la. O inimigo terá grande força, porque terá o apoio de muitos consagrados. Eis o tempo da grande batalha espiritual para a igreja. Sabei que, mesmo diante do estrago que causará o opositor, a igreja jamais será derrotada. No coração dos fiéis, a igreja permanecerá viva e forte. Chegará o dia em que sua igreja será traída por um daqueles escolhidos para defendê-la. O inimigo terá grande força, porque terá o apoio de muitos consagrados. É óbvio que o Papa Francisco tem o total apoio do cardeal Marx, da maioria dos padres da Alemanha, do padre James Martin, do cardeal Walter Casper, do arcebispo Vítor Manuel Fernandes, do bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, e tantos outros, que seguem as mesmas ideologias contrárias à doutrina de Cristo. Queridos filhos, meu filho Jesus sofreu por amor a vós, foi levado ao Calvário, e carregou o peso da terrível ingratidão dos homens. A sua igreja beberá o cálice amargo da dor. Por culpa dos maus pastores, a igreja será humilhada, perseguida, e levada ao Calvário. Peço-vos que não recueis. Meu Jesus, caminha ao lado dos seus. Sede justos e não temais. Não temais defender Jesus e sua igreja. Não há vitória sem cruz. Eu sou a vossa mãe dolorosa, e sofro por aquilo que vem para vós. Sede fiéis ao Evangelho, e aos ensinamentos do verdadeiro magistério da sua igreja. Nas lições do passado, encontrareis forças para vencer a grande batalha.